que é o calendário editorial? Fiz uma colinha aqui também, tem um monte de coisa para falar com vocês sobre calendário. Apesar de ser um assunto simples, é um assunto que gera muita discussão e dúvida. Ó, a Juliana falou assim que ela acha que... Ai, obrigada, Ana. A Juliana colocou aqui que ela acredita que o calendário é quando vamos postar, certo? Sim, o calendário editorial é quando, não é o quê, não é o que a gente vai postar. Não é a estratégia, porque isso é parte da estratégia, mas não é a estratégia toda. Então é quando, gente, em que momento eu vou postar, tá bom? Então vamos lá, o calendário editorial, vou falar assim, vou trazer uma referência para vocês da diferença entre calendário editorial e linha editorial, porque são coisas que a gente costuma confundir, mas são coisas diferentes e complementares, tá bom? A linha editorial, a gente até tem um vídeo já aqui no canal falando sobre a linha editorial. Ela vem trazendo o que a gente vai trazer dentro daquela rede social, daquele perfil, daquele canal. Então, o assunto, os temas, né? Isso é a linha editorial, tá bom? Agora, o calendário editorial é em que momento a gente vai falar de cada linha editorial. Então, entende a diferença? Um é o que publicar e o outro é quando publicar, em que momento publicar. E aí, quando a gente traz assim essa clareza, vocês entendem também que eles são complementares? Então, se eu sei o que publicar e quando publicar, aí fica tudo muito mais claro. Aí é só eu começar a produzir e fazer os agendamentos. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia que a gente também já trouxe aqui. Depois, lá no finalzinho, que vocês entenderem bem sobre a linha editorial, eu vou trazer para vocês assim a estratégia lá do início até aqui, para que a gente consiga ter clareza, tá bom? Mas, Cíntia, por que criar um calendário editorial? Se eu já sei a linha editorial, por que eu preciso criar um calendário? Eu vou produzindo lá a linha e vou publicando, não é isso? Não, gente. O calendário editorial, ele traz previsibilidade, organização, a gente consegue atender mais clientes, a gente consegue prever campanhas, a gente consegue trazer mais resultado para o nosso cliente e para o nosso perfil quando a gente tem um calendário editorial feito, bem feito, né? Junto com a estratégia. Então, imaginem só que eu, Cíntia, falo sobre gestão de redes sociais. E eu crio lá minhas linhas editoriais. Se eu não acompanho o meu calendário, eu tenho, por exemplo, 3 linhas editoriais, vai chegar um momento que eu estou falando tanto a mesma coisa e que eu estou deixando assuntos muito importantes para trás. E eu não estou fazendo eu não estou atenta a essa linha editorial que eu coloquei, que ela é importante para mim. Quando a gente vai criar uma estratégia, a gente tem funil de conteúdo, né? Que a gente fala sobre os níveis de consciência da nossa persona. Também tem aula aqui sobre isso. A gente fala sobre as linhas editoriais, qual tipo de conteúdo, qual assunto que eu tenho no conteúdo, os tipos de conteúdo que é, se é vídeo, se é post, se é carrossel, o que. Então, tudo isso é muita coisa. Se a gente não organiza, vira aquela bagunça e coisas importantes ficam para trás. Então, esse é o principal motivo para a gente criar um calendário editorial. A gente vai conseguir organizar as coisas, medir as coisas, para saber evoluir e trazer resultado para o cliente e para a nossa conta também, tá bom? E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, Cíntia, mas onde eu vou criar esse calendário editorial, né? O que eu crio? É um documento? É uma planilha? Aonde você vai criar, né? Em que aplicativo você vai criar, é indiferente. Cada pessoa vai se organizar de uma forma que se identifica mais. Algumas pessoas vão preferir fazer uma planilha, importa lá, né? Faz um calendário mesmo. Um calendário, aquele calendário que a gente tinha antigamente na parede, que agora a gente tem no celular, que tem lá os dias da semana e os dias do mês. Você pode organizar isso numa planilha e se organizar por lá. Existem também algumas ferramentas. Então, por exemplo, se você trabalha com Canva, hoje o Canva tem um espacinho que ele
tem ali para você colocar a organização do seu calendário. Ele já entrega para você um calendário prontinho. Ele fica na barra de ferramentas do lado esquerdo, ali calendário. Você clica ali, organização de conteúdo, tem um calendário. E você clica e você vai fazendo uma organização dos conteúdos, das linhas editoriais, dos formatos de conteúdo. Uma outra ferramenta, o próprio Meta Business lá, né, onde a gente faz os agendamentos. Então, onde você faz o agendamento das publicações do Instagram, tem no Instagram e no Facebook, já tem também um calendário onde você faz o agendamento. Você tem uma opção de você colocar lá se você quer visualizar por semana ou por mês. Você pode visualizar ali todo o conteúdo organizadinho. Então, você consegue ver se as linhas editoriais estão ok, se está todo o conteúdo distribuído de forma harmônica. E o que eu mais gosto e o que eu uso é o Trello. No Trello, existe uma extensão onde você pode colocar calendário. Lá na Unitex também tem na aula de linha editorial todas essas formas. E aí você tem como habilitar isso. E aí, como lá no Trello eu uso as tags, né, aquelas identificações de cada uma das minhas linhas editoriais, quando eu olho o calendário, eu consigo ver aquela organização. A minha linha editorial, eu tenho um cliente que linha editorial é por semana, tenho um cliente que a linha editorial é sequencial, e aí eu consigo ver todo aquilo dentro do meu calendário de forma organizada e não fica nada para trás, tá bom? Então, onde você vai se organizar, tem pessoas que gostam de fazer até num caderno. Então, vamos imaginar que a linha, o calendário editorial, eu vou colocar uma linha para cada dia da semana. Então, na segunda-feira, eu vou falar da linha número 1. Na terça, eu vou falar a linha editorial número 2. Então, eu coloco isso num bloco aqui, num post-it, e coloco. Meu cliente X, toda segunda, eu vou colocar um meme falando sobre a dor da minha persona. Na terça-feira, sempre vai entrar um Reels de consciência. Na quarta-feira, sempre vai entrar um carrossel de oportunidade. Então, eu vou colocar ali cada dia da semana, e aí, conforme eu for criando os conteúdos, eu vou fazendo os agendamentos de acordo com aquele calendário que eu criei. Né? Aí lá no Facebook vai aparecer lá, no Insta vai aparecer direitinho, tá bom? E aí, quando a gente fala de calendário editorial, a gente também pode falar isso para um canal no YouTube. Então, a gente tem 2 vídeos por semana no canal. Então, qual é? Por exemplo, aqui a gente tem uma linha editorial, que é onde a gente traz a nossa live aqui, né, de respostas, de conteúdo para os alunos da Marketex. Dentro dessa linha editorial, toda sexta-feira é o dia do calendário editorial desse canal que essa linha vai entrar. Então, isso é organização, tá bom? E aí você pode escolher como você vai organizar isso, tá? Eu acabo usando o Trello porque fica mais visual para mim, tá bom? E uma outra coisa também que as pessoas sempre me perguntam, e aí o cliente às vezes pergunta muito para a gente, quando a gente vai começar a atender o cliente, ele fala assim para mim: Cíntia, eu faço, né, monto toda a estratégia dele, aí eu venho, falo para ele sobre o funil, que é a consciência da persona dele, qual o tipo de conteúdo que a gente vai usar, quais são as linhas editoriais que foram as melhores linhas que a gente desenvolveu, a gente vai desenvolver. E aí eu venho e trago o calendário, daí ele fala assim para mim: qual dia da semana é melhor para que a gente possa publicar? Essa pergunta, eu não tive nenhum cliente até hoje, nenhum, que não me fez essa pergunta quando eu vou apresentar isso. Eles não esperam nem eu terminar de falar. Quando eu falo que a gente vai trazer uma linha editorial para cada tipo de assunto, a primeira pergunta é: e que dia da semana a gente vai publicar? Em que horário a gente vai publicar? E aí, a minha resposta é sempre a mesma. Eu ainda não tenho certeza. A gente está começando um perfil. Quando a gente está começando a pegar um cliente, uma gestão, ou começando um perfil, a gente vai fazer alguns testes para validar os melhores dias do calendário editorial. Até porque isso pode mudar. Conforme a gente vai desenvolvendo
o calendário, né? Isso pode mudar. Mas no primeiro momento, principalmente se o cliente não tem publicação diária, porque se a gente tem um cliente que tem publicação todos os dias, fica mais fácil. Mas tem cliente que a gente só tem publicação 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E que dia das 7 dias? Que dia que eu vou escolher, né? Que dia? Então, eu costumo eu escolho os 3 dias de acordo com os insights do Instagram, quando a gente está falando de Instagram, né? Até mesmo no Face, a gente vê quais são os dias que as pessoas mais estão ativas. Lá em Insight, onde a gente vê as métricas dos perfis comerciais, né, do Instagram, a gente tem os melhores dias, os dias que a gente tem o maior pico da audiência. Por isso que é muito complicado a gente falar, vamos publicar toda segunda, quarta e sexta, e assim fica pro resto da vida. E muitas vezes a audiência daquele perfil, ela tá mais ativa no sábado. Às vezes ela não tá ativa na segunda, porque na segunda-feira é um dia muito corrido para ela, ela não consegue nem entrar nas redes sociais. Então, cada persona age de uma forma, consome o conteúdo de uma forma. Então, nós, como profissionais que vamos desenvolver o perfil desse cliente, é importante que a gente também pense nisso, fique atento a isso, estude, acompanhe o comportamento dos seguidores ou dos seguidores do nosso cliente, tá? Cíntia, mas é um perfil novo, como é que eu faço? Se é um perfil novo, determine primeiro calendário editorial em relação a dias da semana. Então, eu tenho 3 publicações por semana, vamos iniciar com segunda, quarta e sexta. Publiquem durante 15 dias, 20 dias e inverte. Começa a publicar de terça, quarta e sábado. Aí vocês vão começar a entender que, às vezes, um post do mesmo padrãozinho, do mesmo estilo e da mesma linha editorial, só pelo fato dele ser publicado num outro dia da semana, ele teve um outro engajamento. E aí, quando você fala, caramba, eu tinha publicado um Reels muito parecido com esse na segunda, e agora eu publiquei esse mesmo Reels na terça, olha como ele teve uma visualização. Olha como vamos fazer de novo. E aí você faz pelo mesmo período. Então, ou eu faço a cada 15 dias, ou eu faço um mês. Então, eu faço um mês dentro daquele calendário, e é isso no primeiro momento. No segundo mês, eu vou mudar um pouco esses dias da semana para que eu entenda o comportamento da audiência. Isso é estratégia, gente. Isso é desenvolver uma estratégia para o cliente. Aí eu vou sentir, olha que interessante, esse mesmo perfil de conteúdo, só pelo fato de eu ter trocado os dias da semana, teve uma diferença no engajamento, no compartilhamento, no crescimento do perfil, no crescimento do canal. E aí, quando eu validar, é isso. Aí eu faço ali encaixo ele e eu fico por um período com ele. Normalmente eu fico com um período de 3 meses. E aí eu vou avaliar se as linhas editoriais estão continuando com o mesmo engajamento, eles estão me trazendo o mesmo resultado. Então, essa avaliação constante, ela é importante, tá? Principalmente no comecinho. Então, é um perfil que o cliente é um pouquinho impaciente, faz 15 dias e 15 dias. E o mesmo vale para o horário. Agora, não vai fazer assim, cada post num horário, porque senão você não vai conseguir medir. Engessa um calendário ali. Então, vamos pôr, eu engessei segunda, quarta e sexta, vi lá o insight, vi que a audiência do meu cliente, né, do perfil que eu vou publicar, ou do meu perfil, os seguidores ali, eles estão mais ativos às 19 horas. Então, eu vou publicar nesses horários. Daqui 15 dias, eu vou avaliar. Eles também estão ativos às 9 horas da manhã. Então, agora, essa semana aqui, essa quinzena, eu vou publicar de manhã às 9 horas da manhã. E vou medir. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai conseguir explicar para o cliente. Então, eu sempre, no começo, eu falo para ele, eu vou testar. No primeira quinzena, a gente vai publicar nesses dias da semana. Na segunda quinzena, a gente vai publicar nesses outros. No final desse período, a gente vai avaliar o que é que deu mais certo, e aí a gente continua nessa linha. E a gente vai testar os horários.
Deu certo? Ótimo. Agora a gente vai seguir aqui até que as linhas editoriais comecem a ter uma variação ou o engajamento dos nossos seguidores mude de comportamento, tá bom? Isso é muito importante.